Olá, meu caro internauta, bom dia a você, boa tarde, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, aquele dia que todo mundo tá afim que chegue. Sexta-feira para acabar a semana, para tirar o final de semana aí, para dar uma relaxada com a família. Infelizmente a poeira, todo mundo desejando que caia aquela chuva que lave tudo, espante um pouco essa poeira, mas... essa fumaça, né? E poeira também. Mas a fumaça taca a cidade, quem não conhece, fala assim, poxa, essa cidade tá... essa névoa, essa neblina, não, é poeira mesmo, é poluição mesmo, fumaça pura de queimada. Infelizmente ainda se usa esse método que deixa a cidade desse jeito, deixa os pulmões piores ainda, muita criança nos hospitais aí, pessoas de idade também passando apertado. Mas, e outra coisa, ontem saiu um estudo de uma agência americana dizendo o seguinte, esse mês de julho agora, que passou, foi o mês mais quente da história. É, meu amigo, não tem referência no mundo inteiro. Isso quer dizer o quê? Mais geleira se desfazendo, nível dos mares subindo e a gente sofrendo. Lamentavelmente, ainda tem pessoas que dizem que não tem que preservar a Amazônia, não, tem que desenvolver. Como se derrubar a árvore foi sinal de desenvolvimento. E ainda fala o seguinte, não precisamos de dinheiro da Alemanha nem da Noruega. Ele tem um fundo chamado Fundo Amazônia, que bota dinheiro aqui para preservação da Amazônia. Mas o nosso presidente falou que não precisa dessa ajuda, porque nós somos autossuficientes. Ou seja, é triste, muito triste, triste e lamentável. Mas é o Brasil, é a história. Vamos falar história. Eu estou aqui, vou falar hoje sobre um assunto que é um episódio da história de Rondônia, de Porto Velho em especial, mas ele está encoberto. É aquele assunto que aconteceu, mas foi ignorado pela história oficial, pela história que se ensina nas escolas. Mas foi um episódio trágico, um atentado terrorista, digamos assim, naquela época, na década de 60, aqui em Rondônia. E esse episódio ficou conhecido como Caçambada Cutuba. Cutuba eram as pessoas que militavam pela direita, aqui em Rondônia, em Porto Velho. E teve uma Caçambada Cutuba. E esse episódio que está aí se perdeu na história, muita gente diz até que ele não existiu. Aliás, no Brasil, quando o episódio não interessa a quem está no poder, fala-se que é fake news, que isso é mentira, e muita gente acredita. Acredita até que a Terra é plana, então, meu amigo, para acreditar que não houve a Caçambada Cutuba, é um pulo. E por esse motivo, teve um rondoniense chamado Zola Xavier Silveira. Ele se interessou por esse tema, mora no Rio hoje, mas fez um documentário chamado A Caçambada Cutuba. E ele está aqui em Porto Velho, chegou ontem, aliás, anteontem, está aqui em Porto Velho, vai fazer o lançamento no próximo dia 13 de setembro desse documentário, e veio até nós aqui do Rondônia ao Vivo, no programa Conexão Rondônia ao Vivo, para falar um pouco sobre o documentário A Caçambada Cutuba. Que, aliás, com certeza, aqui já fica uma dica ao donos de escolas, ao governo do estado, à prefeitura de Porto Velho, vamos comprar alguns exemplares desse documentário, levar para as escolas. Esse é o outro lado da história oficial, outro lado da história que não é contado. E graças a Deus tem pessoas que insistem e falam assim, não, vamos mostrar o outro lado. O lado oficial é esse, mas tem essa outra vertente. Mas vamos conversar com ele um pouco, saber o que é esse Caçambada Cutuba e o porquê que ele se interessou para fazer esse documentário, as dificuldades, as alegrias, os fatos novos que ele conseguiu descobrir. Vamos conversar com ele que a gente ganha mais. Hoje é sexta-feira, dia a gente pensa. E aí, pega esse final de semana e pensa um pouco sobre a história de Rondônia também. Vamos lá. Zola Xavier de Silveira, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Opa, eu que fico feliz de estar aqui com vocês. Tá certo. Zola, a grande pergunta, normalmente eu sempre falo para os meus entrevistados, que eu gosto que ele se apresente. Então, quem é Zola Xavier Silveira? Zola Xavier da Silveira. É difícil a pergunta, não? Não, né? Então tá bom. Sei de cor. Tu conhece a história, né? Conheço a história. Zola Xavier da Silveira, nascido em Fortaleza do Abunã, filho de Dona Maria dos Anjos Gomes da Silveira e do jornalista histórico daqui da cidade, Dionísio Xavier da Silveira, mais conhecido como Velho Dió. Legal. Velho Dió. Velho Dió. Olha, já me interessei. Zola, vamos lá. O que foi o Caçambada Cutuba?
A gente ouve, desculpa, mas a gente ouve esse episódio, eu tenho assim, alguns relatos, mas assim, pedaços, sabe? Aquela coisa assim, minha mãe falou, minha avó lembrou, alguém, amigo meu, jornalista, comentou sobre isso, mas o que foi esse caçambada Cutuba? Fragmentado, né? Então acho que você veio para juntar esse quebra-cabeças. Juntar esse quebra-cabeça com pessoas que viveram estiveram presentes nessa tragédia, estiveram muito próximos dessa tragédia. Eu tive a felicidade de colher depoimentos de pessoas assim respeitadas pela sociedade, contando como aconteceu isso, né? Como se deu, em que dia que se deu, como é que foi essa história. Na verdade, foi um grande atentado político. Um atentado político e que foi em cima de um comício, o último comício, antes de 64, o último comício, encerrando a campanha da Frente Popular, que tinha o doutor Renato Clímaco Borralho de Medeiros como candidato das Frentes Populares. Qual foi a data desse episódio? Dia 26 de setembro. 26 de setembro. De 62. Então foi depois do golpe militar. Foi antes, né? 2 anos antes. 62, desculpa, estou com 64. Isso, 2 anos antes. O país estava em ebulição naquela época. Estava em ebulição, o Brasil estava em ebulição. O debate das reformas de base do governo Jango Goulart. Né? Então imagina, o Brasil estava discutindo tudo mais. E eu vou fazer uma revelação aqui, que aliás não falei para você, me permite? Claro. Neste período, de 62, houve uma derrama de dinheiro dos Estados Unidos muito forte nas eleições de 62. E um dos articuladores do golpe de 64, já está provado disso, o embaixador dos Estados Unidos, Lincoln Gordon, fez uma viagem, meu amigo, pelo norte do Brasil, em um avião das Forças Armadas dos Estados Unidos, visitando várias capitais, inclusive Porto Velho. Essa revelação nunca falei. Estou falando aqui para você agora, Igor. Olha o clima, para mostrar o clima em que nós estávamos naquela época. E a Guerra Fria era algo que estava em alta na época. A Guerra Fria estava pegando fogo. A Guerra Fria estava pegando fogo. Foi próximo da data dos mísseis, a crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis em Cuba. Entendeu? Então não é um fato isolado, não foi algo deliberado por uma pessoa que cismou de fazer aquilo, não. Aquilo está dentro de um contexto. Né? E particularmente de Rondônia, do território federal de Rondônia, foi uma culminância. Tivemos várias outras caçambadas ao longo da história social de Rondônia. Essa última foi a mais dramática, entendeu? Mas não foi apenas uma culminância. Então foi um atentado político articulado. Como foi o atentado em si? O atentado em si foi o seguinte, quem for assistir o filme vai ficar sabendo, né? Vou te adiantar aqui o seguinte, um caminhão, uma caçamba, aqueles caminhões de ferro, né? Invadiu um comício. Imagina você um caminhão daquele de ferro invadindo um comício. Como é que vai acontecer? Muitas pessoas morreram, muitas ficaram feridas. Olha, não se tem assim nada preciso. Porque infelizmente os jornais não puderam noticiar. Ou foram censurados? Censurados. Entendeu? O Alto Madeira soltou no dia seguinte uma matéria e dizendo que não podia falar dos nomes. E encerrou aí, nunca mais tocou no assunto. Mas foi o único jornal que registrou o episódio. Foi o fio do novelo que eu puxei através de pesquisas dos jornais que não estão aqui em Porto Velho. Nosso acervo do Alto Madeira, grande parte está no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional, infelizmente. Porque eu digo infelizmente porque os nossos pesquisadores daqui, imagina o custo de você fazer uma pesquisa num jornal tão importante como foi o Alto Madeira. 100 anos de história. 100 anos de história, vou ter que deslocar ao Rio de Janeiro. Mas como eu morava lá, ficou mais fácil. Então eu puxei, a partir dali, o fio da meada. Mas depois eu vi aqui a Porto Velho, percorrendo aqui a cidade. Eu sou filho daqui, então tive alguma facilidade. Meu pai era muito conhecido. E as pessoas chegaram me falando sobre esse episódio. Visitei o cemitério dos Inocentes, localizamos sepulturas, falamos com descendentes enfim, esse foi o trabalho que nós fizemos. Quanto tempo demorou? Olha, eu comecei essa pesquisa
em 2008. 2008? Janeiro de 2008. Eram 11 anos. Por conta própria, numa pesquisa por conta própria e tal. Eu não vivo só disso, eu tenho minhas atividades, então eu fui... Foi encaixando o tempo que sobrava. Encaixando o tempo que sobrava, exatamente. Né? Agora, o que te levou, Zola, você é daqui de Rondônia, mas o que mais chamou a atenção para começar essa pesquisa sobre esse momento histórico de Rondônia? O que me chamou mais a atenção foi a violência do acontecido. Porque, digamos assim, atos isolados, mas aconteceram inúmeros ao longo da história de Rondônia. Mas esse acontecido foi um ato voltado numa manifestação eminentemente política. Um comício político. Então, o caminhão invadiu um comício político. Por que isso? Foi aqui no centro? Foi aqui na Lauro Sodré. A Lauro Sodré. Lauro Sodré. A antiga Rondaz ali, e né? naquela região ali. Onde era o hospital locomotor, já sai do Sebrae, aquela área ali, né? Ali tinha uma olaria. Olaria. Aliás, o bairro Olaria se deve a essa olaria, né? Então ali é o bairro Olaria. O bairro Olaria. Olaria, justamente. Então, aí me chamou a atenção, eu queria saber como é que foi isso, né? Mas eu já fazia estudo sobre a história de Rondônia, né? Agora, quem são os cutubas? Como era essa divisão? Os cutubas sei que são de direita, eram de direita, né? Sei. Aí tem os de esquerda. Como é que era essa nomenclatura, digamos assim? Olha, essa nomenclatura, ela define os agrupamentos, os dois únicos agrupamentos que existia na política de Rondônia, né? Dois polos, né? Os cutubas seriam os seguidores do coronel Aloysio Ferreira, né? Que não tinha só, digamos assim, era um agrupamento, né? Tinha suas pequenas divergências, talvez, e tudo mais, como qualquer grupo que tenha, né? E o outro lado, que é chamado pejorativamente de pele curtas, né? Eu, particularmente, chamo de Frente Popular, era um agrupamento que reunia democratas, desafetos do coronel Aloysio Ferreira, socialistas, tem uma corrente socialista muito forte aqui, histórica. Está aí um desafio para os nossos historiadores, o pensamento socialista aqui de Rondônia, muito forte. E os comunistas, entendeu? Participando disso aí, abrigados numa legenda partidária. Para disputar a eleição, você tem que estar no partido, né? Então, essa Frente Popular era abrigada no Partido Social Progressista, que tinha o ex-governador de São Paulo, Adhemar de Barros, como presidente desse partido. Então, ficavam disputando a partir de 50, não na primeira eleição, que foi em 47, mas a partir de 50, houve essa polarização dessas dois grupos políticos. Um pelo coronel Aloysio Ferreira, que reunia todos os outros partidos. A partir de 50, todos os outros partidos, exceto o Partido Social Progressista, ficaram com Aloysio Ferreira. E do outro lado, um único partido. Agora, como você falou, a Caçambada Cutuba foi o cume de uma crise de eventos, entre aspas, menores, assim. Ok? Houve assassinatos, houve histórias que até hoje a gente não conseguiu se apurar direito. O objetivo do filme, né, o que eu busco com o filme, é justamente aguçar isso. Ele não é um filme assim acabado de... Não, ele é aguçar. Levantar essa questão, como você mesmo disse, que estava adormecida, entendeu? Então realmente aconteceu. A partir desse documentário, você pode dizer assim, não, realmente aconteceu, porque eu acredito nessas pessoas que deram depoimentos. Entendeu? Aconteceu, está registrado na história. Mas aconteceram outros grandes episódios. Por exemplo? Espancamentos em vias públicas de jornalistas, principalmente jornalistas, foram muito agredidos aqui ao longo dessa história. Entendeu? Os jornais, a Folha de Guaporé, que ninguém sabe nem que existiu a Folha de Guaporé, a Folha de Rondônia, não essa última que saiu agora, não, mas a Folha de Rondônia, fundada lá atrás, tivemos um grupo socialista que era digamos que tinha um jornal, a Folha de Rondônia, era de um grupo de segmentos socialistas, chamados turcos, os árabes daqui. Muitos deles formavam a corrente socialista.
Um deles chegou, inclusive, a ser governador do estado. Quem? Vadir Darwish, Vadir Darwish. Saudoso governador da Frente Popular, Vadir Darwish, que era o proprietário desse jornal, a Folha de Rondônia, que era quem dava sustentação ao grupo político do Renato Medeiros. Entendeu? Então, a caçambada não é apenas aquele ato em si, é todo um contexto que favoreceu aquilo, né? O que significa o nome Cutuba? Assista o filme. Tem que ver, né? Tem que assistir. Agora, como foi para você? Você falou que fez viagens aqui em Rondônia, fez levantamento. Quais foram as dificuldades? Rapaz, olha, eu comecei em 2008. Por incrível que pareça, eu tive dificuldades de pessoas que primeiro se recusaram a falar. Medo até hoje. Medo até hoje, perfeito. Porque a opressão era muito grande. Para você, 50 anos depois, a pessoa ainda ficar com receio de uma possível represália, não seria, mas, né? Outras, marcava-se entrevista, marquei várias entrevistas com as pessoas e chegava na hora, a pessoa dissimulava ou não estava mais em casa, ocorria, enfim, não dava o depoimento. Essa foi uma dificuldade muito grande que eu tive aqui, de colher, né, material para fazer esses filmes. Né? E outras dificuldades foi a questão financeira mesmo, tem um custo, né? Eu sou apenas um jornalista aposentado, né? Ex-funcionário, ex-bancário e tudo mais. Então, os amigos me ajudaram muito, um grupo de amigos aqui me ajudaram muito, fornecendo um carro, fornecendo, enfim, residência para mim ficar, e alimentação e tal. Houve um trabalho coletivo, né? Os atores que atuaram para reproduzir o episódio, né? Quero registrar aqui o agradecimento a todos eles, em especial a professora a professora Ângela Cavalcante. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos que colaboraram com o filme. Ela reuniu um grupo de atores nossos aqui de Rondônia para fazer a dramatização desse episódio. Entendeu? Então foram esse tipo de... Também, eu tive dificuldade, mas também tive muitas ajudas. Conheceu muita gente também, né? Conheci muita gente, né, também, então facilitava, né? Agora, Zola, você falou um ponto que eu achei muito interessante, que 50 anos depois as pessoas ainda têm esse medo de falar sobre esse episódio. Certo. Você sofreu represálias? Olha só, como eu te falei, foi um trabalho coletivo. Ok. Tivemos pessoas que tiveram, eu digo até que foram coprodutores. Anísio Guaraebe, por exemplo, meu amigo, querido amigo Anísio Guaraebe, ficou junto com a produção do filme, trabalhando e tudo mais. O outro que eu registro também aqui, Antônio Serpa do Amaral, Bazinho também ficaram junto, alugaram casa, receberam a equipe de filmagem e tudo mais. O outro também, Filho da Terra, o juiz, Dr. José Berlange. Dr. José Berlange também chegou a ajudar. O ex-prefeito de Maricá ajudou a produzir isso, né, de uma maneira ou de outra, facilitando e tudo, né, para que acontecesse esse trabalho. Então, eu queria registrar essa equipe fantástica, que eu sou apenas o produtor, idealizador e tudo mais, mas se fosse só eu sozinho, não teria esse trabalho. Né? Mas desculpe, você fez a pergunta anterior. Não, a pergunta foi represálias. Olha, eu tive ameaças veladas. Como assim? De que eu estaria fazendo um trabalho para macular a imagem do ex-governador, ex-deputado, primeiro governador daqui do território, Coronel Aloysio Ferreira. Nada pessoal contra o coronel. Respeito o trabalho que foi feito, o legado que ele deixou e tudo mais. Nada pessoal. Mas ainda existe amigos e parentes e tudo mais, então mandar recados de que eu estava na contramão da história, etc. Em dado momento, a equipe de filmagens nossa, aqui quando eu estava filmando, nós
fomos abordados por carros, tipo fechando o nosso carro e tudo mais. Eu tive que pedir ajuda de amigos aqui ligados, um deles foi o Anísio, para procurar o pessoal de órgão de segurança para ver o que estava vendo e tudo mais. Houve esse tipo de situações, sim. Caramba. Agora, esse episódio da Caçambada Cutuba, houve uma tentativa, nós estávamos conversando antes de irmos para o ar, de se apagar esse episódio da história rondoniense. Como se deu isso? De se apagar? Muita gente não acredita que houve. Primeiro que não houve trabalho de registros. Nossa historiografia, você pode pegar aí que não se fala sobre isso. Então, o tempo vai criando uma poeira e daqui a pouco cobre tudo. E as pessoas não acreditam, né? E a pessoa passa a não acreditar. Ou trazer versões totalmente estapafúrdias, entendeu? E o que fica é isso. Se você não faz esse tipo de trabalho de levantar, juntar as peças, né? Colocar as evidências para que as pessoas façam as suas análises e tudo mais, que esse é o nosso trabalho, entendeu? Ficaria morrido. Mas o filme não se encerra só nesse trabalho da caçambada. O filme, ele aborda 5 anos da história política do território federal de Rondônia, que comecei esse 62, que é a caçambada, do comício da caçambada. 2 anos depois, tivemos o golpe civil-militar, onde o nosso deputado daqui, que foi eleito, foi vitoriosa a nossa campanha, o doutor Renato Medeiros, ficou na primeira lista dos caçados. Primeira lista dos caçados, tinha um rondoniense lá, um deputado de Rondônia, doutor Renato Medeiros, grande líder popular nosso aqui. E o segundo episódio do filme é o registro da passagem do Che Guevara por Rondônia, passando pelos trilhos da estrada de ferro Madeira Mamoré. Tem um registro importante no filme falando sobre isso. Então, esses 3 episódios marcam o documentário, né? Levanta essa questão. Agora vamos aprofundar essa questão. Que venham trabalhos para aprofundar isso, né? E eu fico muito satisfeito apenas em levantar isso, né? Colocar isso em pauta. O Che Guevara, ele passou aqui, foi uma das últimas viagens dele, né? A última. A última, indo para a Bolívia. A Bolívia. Veio por Manaus? Olha, aí eu não sei. Eu sei que ele foi recebido aqui em Rondônia. O filme mostra, ele foi recebido aqui em Porto Velho e colocado no trem até Guajará-Mirim. De lá atravessou e foi para... Entrou e não voltou mais. Entendi. Você pesquisou essa história. Tu faz uma relação ao que aconteceu naquela época, o que está acontecendo no Brasil hoje? A história se repete, só muda o cenário e os atores? Podemos dizer isso? Olha, há poucos dias, conversando com uma amiga aqui, e ela me falou que, poxa, o filme passou tanto tempo para ser exibido, né? E finalmente, 10 anos, 11 anos, né, para ser exibido. E ela me falou o seguinte: Zola, tudo tem a sua justificativa, né? Alguém lá em cima sabe o momento que nós não desconhecemos, né? Então, o momento político que está sendo lançado esse filme é um cenário muito semelhante ao que foi naquela época. Há um retrocesso que a gente está assistindo, né? O país está ainda em agonia, nós estamos todos em agonia. Então, há um paralelo, sim, sobre isso, né? Então, o filme vem a calhar. Você falou uma coisa, Zola, que me chamou a atenção hoje na nossa conversa, antes do programa começar, que foi a extradição, pessoas na época que foram obrigadas a deixar Rondônia porque o governo falou que não era para morar mais aqui. Como que é isso? Eu fiquei tentando pensar que só até engraçado, né? Eu chegar para um brasileiro e o governador falar assim: olha, Zola, tu vai ter que sair daqui, tu não pode morar mais aqui no Rio, tu não pode morar em Rondônia, vai morar no Ceará, mas aqui tu não pode. É difícil. Dentro do próprio país. É difícil entender isso, né? Eu não consigo entender, confesso. Pois é. Nós tivemos casos registrados, esse eu tenho um documento, registrados de jornalistas que foram obrigados a sair daqui do território, para nunca mais voltar. Não era só sair,
sair e não voltar mais. E leva a família, leva todo mundo. O que, ele não volta mais, entendeu? Nós tivemos extradição, as pessoas eram banidas daqui. Agora, quem autorizava essas extradições? Quem mandava? O governador na época? O governador na época, mas eu acho que isso inclusive, não é nada oficial. Você não tem um ato do governador, eram forças políticas que faziam com que o cara tinha que sair daqui, entendeu? E tem inclusive documentos do governador da ocasião falando sobre um caso específico de um jornalista da Folha do Guaporé, a folha que nós tínhamos aqui, que foi obrigado a sair daqui. Não só sair daqui, como assinar um termo. A história de muita violência aqui no território de Rondônia. De muita violência, entendeu? O Caçambada foi, como você falou, um cume. Mas até chegar a esse cume, houve muitas atrocidades, particularmente a nós da imprensa, o pessoal da imprensa, né? Isso, então é uma coisa que, algo que precisa ser melhor estudado, aprofundado, né? E pelo que tu estava me contando e estava nos relatando aqui, houveram a repressão foi muito intensa e muita gente simplesmente desapareceu, né? Teve o caso daquele militar. Ah, sim, você está se referindo ao Tenente Fernando. Foi um pouco antes, mas mostra o nível de repressão. Mas ele é um caso específico. O caso Conta esse caso pra gente, o internauta saber. O caso do desaparecimento do Tenente Fernando foi bem específico. Eu não posso dizer assim que foi em função de um engajamento dele junto ao que faziam oposição ao Coronel Olésio Ferreira. Não posso dizer isso, entendeu? Mas teve uma repercussão nacional muito grande, ao ponto de que vários jornais mandaram correspondentes para cá para fazer cobertura sobre esse episódio, jornal Última Hora principalmente, mas outros jornais também, para fazer, e nunca mais, ele sumiu de repente, foi um episódio que foi abduzido, digamos assim. Sumiu. Ele era um oficial do Exército, nosso glorioso Exército Brasileiro, que veio trabalhar aqui para construir a nossa rodovia, um pequeno trecho da rodovia, e esse jovem engenheiro estava aqui à frente desses trabalhos e sumiu no meio da mata, que foi fazer uma caçada, qualquer coisa assim. Esse não tem fragmentos assim objetivos para te falar, sabe? Isso ficou realmente no imaginário. Fizeram tudo e nada. Só ficou no imaginário. Ninguém sabe o que aconteceu. Aconteceu sim, sumiu. Mas como se deu isso? Como se deu isso, enfim, os motivos e tudo mais, você tem ilações, né? Foi por isso, foi por aquilo e tudo mais. Ele estava à frente de uma tarefa, estava desempenhando uma função muito grande aqui, que era de abrir a nossa rodovia, né? Ele controlava os equipamentos, ele controlava toda a logística e tudo mais. Era uma pessoa. E deve ter surgido divergências que levaram a essa situação. O caso do Tenente Fernando, que caiu no folclore, né, também. Durante essas filmagens, houveram esses fatos que você já nos relatou aqui, mas teve um que você me contou que me chamou muito a atenção, Zola. Você falou que um dia eu estava aqui em Porto Velho e vinha subindo aquela ladeira ali da Presidente Dutra? Conta, eu achei interessante. Não, rapaz, acontece o seguinte, esse documentário, ele é autoral, né? A produção dele foi, como eu te falei, coletiva, as pessoas chegaram e foram juntando recursos e tudo mais, e nós conseguimos fazer esse documentário assim. Não tivemos assim Lei Rouanet, não tivemos a participação dos órgãos públicos e tudo mais. Não. Infelizmente, lamento muito que não tenha tido isso, né? Se tiver, teria facilitado bastante. Ah, imagina, né? Não há dúvida, mas lamento muito que tenha. Mas o que foi que aconteceu nesse dia? Não, havia uma torcida muito grande dos amigos para que os órgãos, tanto parte da prefeitura ou do governo do estado,
se sensibilizasse e desse uma participação e tudo mais. E os amigos estavam torcendo para que isso acontecesse, mas infelizmente não aconteceu e tudo. Nós estamos aí trabalhando. Lamento muito que não tenha acontecido isso. Tá certo. Então vamos reforçar aqui. Quando vai ser o lançamento? Aonde? Que horas? E é aberto à comunidade? 13 de setembro, agora, Teatro Guaporé, a partir das 19 horas e 30. Agora tem duas questões aí dentro. Diga. Uma é o 13 de setembro. Exatamente. E o outro é o Teatro Guaporé. 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 Por que 13 de setembro? 13 de setembro é o seguinte, nós temos nós estamos buscando, eu sinto que nós estamos buscando, digamos assim, a anal da identidade cultural, não só aqui, mas o país todo, mas vamos falar de Rondônia, né? Nós estamos buscando uma identidade cultural, entendeu? E eu imagino que esteja dando uma contribuição de uma data que é uma data institucional, real, concreta. 13 de setembro de 1943, foi criado o território federal de Rondônia, do Guaporé. Então isso é real, é um dado real, é uma identidade real, é uma causa concreta, né? Então eu busquei essa data por esse motivo. E tivemos a felicidade de ter um teatro maravilhoso, um patrimônio do nosso povo aqui de Rondônia, maravilhoso, que é o Teatro Guaporé. Imagina você lançar um filme desse no dia 13 de setembro no Teatro Guaporé. Tudo perfeito. Coincidiu. Tudo coincidiu. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá certo. Então, pessoal, olha só, hein? 13 de setembro no Teatro Guaporé, lançamento do documentário Caçambada Cutuba. Vale a pena, é história, é algo que a gente precisa prestigiar. É a nossa história, a história de Rondônia, que está sendo recontada, na verdade. Recontada. Né? Deixa eu dar um alô aqui, que tem um pessoal aqui. O Adelmo Castro, boa tarde. Olá, Adelmo, boa tarde. Tudo bom com você, meu cara? Muito obrigado. Interessante, tem aqui o Alexandre Oliveira. Olá, Alexandre, tudo bem contigo? Boa tarde. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Tenho saudades de quando trabalhei no jornal Guaporé, em Porto Velho. Poxa, que maravilha. Que legal, que legal. Maravilha, maravilha. Ô, Alexandre, valeu, hein? Obrigadão. Nós estamos aqui em Rondônia na batalha, fazendo hoje online, né? Mas fazendo imprensa aqui no estado de Rondônia, tá bom? Meu caro Zola, infelizmente o tempo é o rapaz cruel, né? Mas quero deixar agora as nossas câmeras e os nossos microfones para as tuas considerações finais e até reforçar o pedido, o convite, aliás. Olha, em primeiro lugar, estou muito feliz. Feliz de concluir esse trabalho, sabe? De encontrar e rever amigos aqui na cidade, né? Poxa, eu sou filho daqui, é emocionante para mim passear na cidade, na velha Porto Velho. Então estou muito feliz, estou à vontade na minha terra. E trazendo essa pequena contribuição para aguçar a curiosidade, aguçar a pesquisa e tudo mais, quer dizer, como assim um sentimento de que, poxa, eu estou fazendo o que a pessoa deve fazer, né? Deixar alguma coisa. Claro. Porque o de concreto, Ivan, o que nós temos é a nossa memória. Esse é o grande valor da humanidade, não é nosso, do ser humano, é a memória. O dia de amanhã eu não sei. Percebe? Então eu tenho que valorizar, porque essa experiência que nós tivemos, que vamos acumulando, né, esse é valioso, né? E eu sinto que agora, aqui em Rondônia, estão surgindo várias pessoas trabalhando em busca de elucidar a nossa história, levantar. Muito trabalho surgindo, né, aqui. Parabéns a todos vocês. Eu estou disposto a conversar com todos, percorrer. Pode me chamar, vou passar um período aqui para conversar com todos. Então, estou em estado assim, de alegria. Nós também. Nós estamos assim, felizes também por ter alguém que está se interessando pela história de Rondônia, está trazendo à tona um episódio, como você falou, a poeira já tinha colocado, enterrado, e falou assim, olha, esquece isso. Mas nós temos que ter esse espírito de aguçar na população essa coisa. Até porque, eu sempre digo, a gente tem que pensar na frente, mas olha sempre no retrovisor.
Eu, né? Eu posso citar aqui uma frase de um grande músico, fique à vontade, por favor. Compositor, Paulinho da Viola. Paulinho da Viola. Quando penso no futuro, não esqueço o meu passado. Bem real, né? Bem real. Encerrar o programa citando Paulinho da Viola, maravilha, né? Agora, antes de encerrar, Vicente, passa um trecho aí do documentário, encerra com o documentário, por favor. Internauta, valeu, muito obrigado e Zola, valeu também, tá bom? Beleza. Ok, Vicente. Nasci em Fortaleza do Abunã, fronteira oriental da Bolívia. Sou filho da 4ª geração de rondonienses e estou voltando à minha terra 40 anos depois. Colégio Dom Bosco, a Baixa da União, o Triângulo, o Beiradão, a Castanheira da Arigolândia, a Ladeira da Prefeitura, o Buraco da Dadá, as Três Marias da Mamoré, o Mapinguari, o Boto do Cuxi, o Velho de Ó, Anizinho, Bazinho, Berlange. Urupira vem chegando, vira na capoeira. Depois dessa esquina, nós levamos um susto. Vinha em sentido contrário uma caçamba. E aí eu estava nesse comício do Renato nessa época, quando aconteceu esse episódio. Foi a coisa mais triste que eu vi na minha vida, uma caçamba entrando no horror de gente. Quando terminou, quando aconteceu a gritaria, as coisas, o que a gente viu foi sapato de criança, de adolescente, por todos os lados, poça de sangue. Aí meu marido saiu correndo, até ele me chamou a atenção, porque eu levei minha filha que tinha 4 anos, aí me mandou embora para casa. Aí eu voltei e fui para casa meio tonta. E aí o grupo dominante continuou aqui, que eram os cutubas. E os pele curta cresceram mais. Cresceram mais um médico chamado Renato de Medeiros, né? Consultava, ganhando do governo, mas era quem consultava o povão. E ficou um verdadeiro ídolo no meio do povo. O verdadeiro líder e o líder popular. O Renato de Medeiros tornou um líder popular. Mas cresceu de tal forma que, como eu lhe disse anteriormente, chegou a ganhar 2 vezes. Na época do território federal do Guaporé só existiam 2 correntes políticas. O aloysismo e o renatismo. O aloysismo, a classe privilegiada, e o renatismo, o Zé Povinho. O Zé Povinho do renatismo era chamado de pele curta e a classe privilegiada, Cutuba. Por quê? Cutuba, eu pesquisando, coloquei esse nome para ser chamado, porque é o caso, eu vou dar o exemplo de Araçatuba. Em São Paulo, Araçadoce, e Cutuba, Cudoce. Montava a cavalo, ele ia montado a cavalo e os ajudantes de ordem a pé para ele até o palácio. Caraca! Veja bem, do governo. Isso era para impor respeito. Mas o homem era de uma autoridade assim, bom, é militarismo, ditadura. Veja bem, todo mundo se tremia quando o homem passava. Então era um período de
eterna desconfiança, né? Porque nós vivíamos vigiados aí, todos os nossos passos eram vigiados. Agora, o mais interessante de tudo... Prestemos homenagem. O mais interessante de tudo é que o meu maior sonho, velho, entendeu como é que é? Era ser saqueiro. Eu achava bonito. O cara com a... Como é que ele foi? Ele pegava assim, tipo... Vamos prestar homenagem ao Zé aqui. O Zé foi saqueiro. O Zé foi saqueiro. Nós tivemos um amigo saqueiro. Nós tivemos amigos. Vamos prestar homenagem ao grande. Um brinde. Não, ao Maciste. Zé, que foi saqueiro. Zé Maria foi saqueiro. Saqueiro! E um belo dia eu sou abordado por um cidadão. Entende? De cabelo revolto, barbicha, bigodinho, blusão, jeans, calça surrada. Se comentaba que Che Guevara estuvo en Guayaramerín, pero por lo menos yo nunca lo vi, mi esposo nunca lo vio. Si alguien lo vio en Guayaramerín, no sé quién habrá sido, pero se comentaba mucho que él estuvo en Guayaramerín. Probablemente él vio a mucha gente acá, conoció a mucha gente, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de verlo. Recapitular, recordar todas estas cosas, aunque a veces es doloroso, puede servir como una gran lección para las futuras generaciones. Que las futuras generaciones sepan valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen, por lo que son. Y que sepan que la vida no la hace el dinero, la vida la hacen las acciones de las personas. La gente puede acumular riquezas, pero aunque eso a veces es fácil, lo más difícil es acumular valores. Olha o peixe aí, enfrentando os tombos da cachoeira. Ninguém sabe aonde ele quer chegar. Será surubim, será papá, boto tucuxi, coisa de assombrar. É mulher ingrata na malhadeira, pescador panema de mani parteira. A Piracema é zoeira, nas águas do Rio Madeira. Olha o peixe aí, ninguém sabe aonde ele quer chegar. Olha o peixe aí.